essa reunião de casais que é sediada e organizada pela Igreja de Cristo no centro de Belo Horizonte, e tenho a honra de receber a alegria, a profunda felicidade e gratidão de receber cada uma de vocês e cada um de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. O nosso propósito é, com o fundamento da palavra de Deus, podermos fortalecer os nossos casamentos, fortalecer as nossas famílias, e esses encontros de casais organizados pela Igreja de Cristo no centro de Belo Horizonte, eles são abertos para todas e todos que sejam casados ou não, que estão solteiros, que estão noivos, que desejam aprender mais, que desejam conhecer mais sobre essa coisa tão complexa que é o casamento. E nós temos a profunda gratidão ao nosso bondoso Deus por nos dar vida e permitir que tenhamos a bênção de estar nesse dia na presença dEle, para louvar, honrar e engrandecer o nome dEle. E nós temos a gratidão ao nosso bondoso Deus e a gratidão aos nossos irmãos Walter e Dorothy por estarem aqui presentes para trazer para nós do seu conhecimento, da sua experiência, uma vez que o seu campo profissional, além do evangelismo, além da divulgação do evangelho, é também a psicologia. E nós, da igreja, carecemos, somos pessoas que precisamos cada vez mais de pessoas preparadas para nos ajudar, para ajudar as famílias a lidar com as emoções, a cuidar do campo emocional, especialmente com uma visão bíblica, utilizando a palavra de Deus para cuidar desse campo tão delicado da vida de todos nós. Por isso, nós ficamos profundamente felizes em receber esse casal, um casal comprometido com a palavra de Deus, um casal cristão, comprometido em primeiro lugar na divulgação do Evangelho e comprometido em primeiro lugar com a Bíblia, com a salvação das nossas almas e com a cruz. Amém. Sendo assim, nós ficamos tranquilos de que receberemos aqui ensinamentos que, com a experiência deles e com o conhecimento deles no campo da psicologia, serão ensinamentos que não vão divergir da palavra de Deus. E isso é uma riqueza muito grande para todos nós, um momento muito rico, muito maravilhoso para todos nós, recebermos ensinamentos de pessoas tão experientes e pessoas tão conhecedoras da palavra de Deus, dos problemas que os casais vivem, dos problemas das pessoas em diversos campos da sua vida emocional e que tem essa atuação profissional na área da psicologia. Então, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos. Nós temos a presença aqui de diversos presbíteros das congregações que aqui estão reunidas. E nós vamos agora, antes de ceder a palavra para o senhor Walter e sua esposa, nós vamos ter uma palavra de oração com o presbítero Márcio Fonseca, presbítero da Igreja de Cristo no centro de Belo Horizonte. A seguir, então, o comando, tá, Luiz Otávio, está contigo, e a palavra com o senhor Walter e Dorothy. Deus seja louvado, muito obrigado. Agora a oração com o presbítero Márcio Fonseca, por gentileza. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai amado, somos gratos ao Senhor por nossas vidas e, primeiramente, agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, pelo sacrifício do Teu Filho naquela cruz por cada um de nós e, através desse sangue, temos essa comunhão com a Tua Igreja. Neste momento, Pai, queremos agradecer por cada um aqui presente e rogamos a Ti, Pai, que nos abençoe, nos direcione para um relacionamento melhor com nossos cônjuges, com nossa família, e que o Senhor esteja abençoando nosso amado irmão Walter, que ele traga a palavra do Senhor para cada um de nós, nos ajude a aprender mais sobre a vontade do Senhor em nossos lares e nos ajude também a cortar, como a Tua palavra nos ensina, aquilo que ainda existe em nós que não agrada ao Senhor, pois buscamos a cada dia a santidade, a perfeição, assim como o Senhor é perfeito, e queremos
cada dia estar melhores para honrar e glorificar teu santo nome em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por cada participante aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe as famílias e abençoe também aquelas pessoas que não puderam participar, que não vão poder estar aqui, mas que o Senhor cuide de cada uma delas também. Abençoe toda a tua igreja em todo lugar, não só aqui em Minas, mas São Paulo, Rio, em todo o Brasil e em todo canto do mundo, ó Pai, que o Senhor possa estar ajudando os teus filhos, teus servos em toda a necessidade, principalmente nesses momentos de pandemia, de quarentena, onde o relacionamento fica mais difícil para os casais. Nós agradecemos muito ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, gente, é um prazer enorme estar com vocês nesta reunião. Agradeço a Deus, agradeço a oportunidade da Igreja Belo Horizonte, uma congregação que há muitos anos tem feito grandes trabalhos. Deus continue abençoando esta igreja. Agradecemos o Ivan, que foi o portador do convite, que tem conversado comigo periodicamente e me convidou para este encontro. Eu fiquei extremamente honrado por estar com vocês. Então, eu tive a, a ousadia, digamos assim, não é, de convidar também pessoas da minha congregação. Eu acho muito legal duas igrejas antigas, não é? Essa igreja do metrô e a igreja em Belo, ter essa comunhão. Isso é muito bom. E ficamos felizes porque isso acabou convidando e atraindo pessoas de outros lugares, de outras cidades. Graças a Deus por isso. Então, eu gostaria, a lição que eu vou apresentar hoje, eu gravei em virtude de que eu moro numa zona rural e, você sabe, a internet pode a qualquer momento nos deixar na mão. Então, eu gravando a lição, se por acaso a internet cair, a lição fica aí com os irmãos, tá bom? Então, aguentem a gravação. Que Deus abençoe o nosso encontro. Otávio, fique à vontade. Ok, o seu Walter, estou iniciando a projeção aqui. Só um instante, por favor. A família é um mundo de emoções. As interrelações dentro da família podem ser repleta de emoções. E nós teremos 3 encontros onde falaremos sobre isso. E no encontro de hoje, nós tentaremos falar sobre algumas emoções perigosas dentro do casamento, dentro da relação familiar. Veja esta passagem, quando perguntaram a Jesus qual o principal mandamento. E ele respondeu: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aqui está dizendo que devemos amar a Deus com todo o nosso ser. Todo o nosso ser é constituído do quê? Você veja que ele diz coração, alma, entendimento e força. Força representa o nosso corpo, o nosso físico. Entendimento é a nossa capacidade intelectual. Alma é o nosso espírito. E coração é o nosso emocional, a nossa vida emocional. Então, quando Jesus diz que o principal mandamento é amar a Deus, não é apenas amar a Deus, mas amar a Deus com todo o nosso ser, inclusive o nosso coração, com as nossas emoções. E aí surge a pergunta: o que é emoção? Emoção surge
quando o cérebro sofre um estímulo, provocando respostas químicas e neurais. O cérebro está a todo instante em atividade, até quando dormimos. É por isso que algumas emoções podem causar efeitos físicos. Por exemplo, tristeza, preocupação, pode causar hipertensão. Então, quando as emoções são criadas, algumas respostas químicas surgem no nosso cérebro, como dopamina, serotonina, ocitocina. São alguns produtos químicos produzidos pelo nosso próprio organismo. A psicologia tradicional resume em 6 tipos de emoções: felicidade, medo, nojo, raiva, surpresa e tristeza. Já o Dr. Dacher Keltner, ele é professor de psicologia na Universidade da Califórnia, ele identificou 27 tipos de emoções, entre elas admiração, adoração, ansiedade, temor, tédio, confusão, encantamento, inveja, excitação, alegria, romance, tristeza, desejo sexual, simpatia e triunfo, e etc. Não dá para a gente falar sobre esses 27 sentimentos ou emoções. Isso é uma confusão que existe em alguns estudos sobre emoções. A confusão entre sentimento e emoção. O sentimento é a resposta de como a pessoa se sente diante de uma emoção. Mas tanto o sentimento quanto a emoção podem ser positivos ou negativos, podem ser perigosos. Assim, existem emoções ou sentimentos que podem prejudicar o nosso casamento. Nós temos vários exemplos de sentimentos, mas entre eles temos o amor, a compaixão, decepção, inveja, ódio. O nosso objetivo hoje é falar sobre algumas emoções ou sentimentos perigosos no casamento. O casamento ideal, ele é alimentado e movido pelo amor. E hoje nós vamos falar sobre ciúme, ira e ansiedade. Não dá para falar sobre todos, devido à escassez do nosso tempo. Mas sabemos de início que um casamento ideal é aquele que é alimentado e movido pelo amor. A Bíblia diz: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O que estamos vendo nesta passagem? Características do amor. Que o amor tem paciência, o amor tem benignidade, sem soberba e, principalmente, não arde em ciúmes. E isso nos leva ao primeiro ponto da nossa lição. Ciúme. O ciúme pode roubar a felicidade de um casal. O ciúme pode ser muito prejudicial na vida do casal. O ciúmes é um sentimento normal, mas passa a ser um problema quando se torna uma obsessão. Quando um dos cônjuges começa a arder em ciúmes. Uma das causas do feminicídio, que tem aumentado muito, é o ciúmes. Tem causado muito sofrimento e muito rompimento conjugal. O ciúme, a princípio, é um sentimento natural. É um sentimento complicado, provocado pelo medo de perder a pessoa amada. É isso que é o ciúme. É o medo de perder a pessoa que amamos.
Todos vivenciamos esse sentimento em algum momento da vida. Diferem apenas as razões e as emoções que sentimos esses ciúmes. Como outro sentimento, ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Ciúmes é pecado? Em Romanos, ele é colocado na lista junto com bebedeira, orgias, imoralidades e discórdia. Veja o texto. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Romanos 13:13. Então você está vendo aqui que é colocado numa lista de problemas graves. Já em 1 Coríntios, diz que quem vive com ciúmes é carnal. Veja esta passagem de 1 Coríntios 3:3. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então, ciúmes e briga é fruto da carne e não do espírito, e não anda nos padrões de Deus, anda nos padrões humanos. Claro que há diferença entre esse ciúme mostrado aqui e o ciúme aquele ciúme que o Espírito Santo sente por nós. Veja esta passagem, que o ciúme é incluído na lista de obras da carne. Diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções. Portanto, o ciúmes é uma emoção muito perigosa. No Velho Testamento já havia uma forma de lidar com ciúmes. Quando um casal ou alguém num casal era surpreendido ou estava numa situação de ciúmes, a gente lê lá em Números, capítulo 5, que havia uma lei dos ciúmes entre marido e mulher. Eles tinham que levar o caso ao Senhor através do sacerdote e fazer ofertas específicas. Então isso é coisa antiga e sempre condenável. Veja estas passagens. Ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Tudo indica que há diferença entre um ciúme, digamos assim, ciúme santo, que é o ciúme que o Espírito Santo sente por nós quando nós estamos cometendo erro ou adorando outras coisas. E em 1 Coríntios nós vimos que fala que arder em ciúmes é o problema, porque o amor não arde em ciúmes. Um ciúmes exacerbado é condenado e é o oposto do amor. E quando a família está sendo abalada por esse sentimento, é preciso tomar algumas providências. Devemos resolver logo. Se não consegue resolver sozinho, é preciso buscar ajuda. Na igreja sempre tem pessoas habilitadas a dar conselhos, sempre há até necessidade, às vezes, de buscar um profissional para buscar ajuda para resolver esse problema que está ameaçando a destruição da família. Devemos tentar resolver logo. E eu tenho aqui as sugestões do psicólogo cristão, quando a família está sendo abalada por esse sentimento. Devemos tentar resolver logo.
Veja estas sugestões. O ciumento deve admitir que tem problema. Esse é o primeiro passo. Se você tem alguma doença e não admite que está doente, você não vai procurar um médico. Você tem que admitir que está precisando de ajuda, tem que admitir que tem um problema. Segundo, fala sobre o assunto com seu cônjuge. É preciso conversar e explicar, olha, eu tenho ciúmes e eu quero ajudar, eu quero resolver, eu quero ajuda para resolver essa situação. Respeite a liberdade, os sentimentos e as diferenças da outra pessoa com quem você vive. Nós não somos iguais, somos pessoas diferentes e precisamos respeitar essas diferenças. Procure melhorar a sua autoestima. Muitas pessoas ciumentas têm baixa autoestima, se acham feias, se acham gordas, se acham burras e são muito pejorativas com relação a si mesmas. Então, é preciso cuidar de uma maneira que melhore a sua autoestima. Outra coisa, confie em Deus cada vez mais. Ponha na mão de Deus. Nós temos visto várias pessoas que conseguiram resolver o problema dos ciúmes em suas vidas. Confie no seu parceiro. Confie não apenas em Deus, mas também na pessoa com quem você vive. Você tem que ter um clima de confiança, acreditar. Questione a sua insegurança. Por que você está tão insegura ou inseguro com relação ao seu cônjuge? Explore essa situação. Procure conhecer seus sentimentos e a origem deles. O que é que detona a tua insegurança? Qual é o gatilho que faz com que você comece a sentir aqueles ciúmes dentro de você? E uma sugestão válida é contabilize todas as suas suspeitas que não deram em nada. Porque a pessoa ciumenta, ela está sempre suspeitando que o outro a está traindo. E isso vai se repetindo muitas vezes. E na maioria das vezes eram suspeitas infundadas. E a hora que você começar a contabilizar e anotar todas as vezes que você ficou desconfiado que estava sendo traído e não deu em nada, você começa a mudar a tua atitude com relação a isso. O ciúme pode causar vários problemas e entre eles um sentimento de ira, de raiva e até de furor. Vamos ver o que as Escrituras dizem. Veja esta passagem. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Este texto nos leva ao nosso segundo ponto da nossa lição. Como todas as outras emoções, a ira pode ser construtiva ou destrutiva, mas que a ira é uma emoção desastrosa, isso é verdade. A ira pode ser muito perigosa na relação conjugal. Costuma-se usar, às vezes, a palavra raiva. Raiva, que é a mesma coisa que ira, furor. Algumas manifestações de ira podem ser apropriadas. Quando você se ira contra a injustiça, contra o erro, contra as injustiças do mundo, tudo bem. Agora, quando você começa a se irar com muita frequência, por qualquer razão, isso pode ser desastroso. A ira pode produzir situações de gritaria e discussão violenta. Esses momentos, além de serem improdutivos, são estressantes. Nesses momentos de ira, quando a pessoa começa a gritar,
com o outro, ela corre o risco de pôr para fora aquilo que há de pior na sua natureza. E o que é pior, sempre culpando o outro, sempre julgando que o outro é culpado pela sua desventura, pelos seus problemas. Olha o que diz as Escrituras. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. A discussão interrompe a comunicação. A maior perda de tempo que um casal pode ter é quando eles ficam discutindo, brigando calorosamente, com ira, porque não há comunicação, só há ataque e defesa. Ataque e defesa. Este texto é muito interessante, diz, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando fala ira do homem, está se referindo a uma ira humana. A ira humana não é como a ira divina. A ira divina é contra o pecado, contra o mal. Já o ser humano, ele não tem tanta sabedoria como Deus, e por isso a ira humana não resolve como resolve a justiça de Deus. A ira humana, ela pode se manifestar de várias maneiras. Ela pode se expressar com um sentimento de vingança, insulto, falsidade, linguagem áspera, ofensiva, e pode levar a pessoa até o ponto de negar que está com raiva. Há várias evidências de que a ira tem causado fofocas, maus tratos e até assumir uma forma violenta, chegando, como já falamos, ao feminicídio ou até hominicídio. Não sei se existe essa palavra, hominicídio, mas é o caso de uma esposa que fica tão irada a ponto de matar ou tentar matar o seu marido. Então não é apenas feminicídio, a ira pode afetar demais as pessoas. E temos que ter cuidado com o sentimento de vingança, porque só Deus pode executar a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não existe na Bíblia nenhuma referência que justifique a represália ou a retaliação para ajustar as contas. Há casos, já temos visto isso, onde um dos cônjuges se recusa a ter relações íntimas com o outro só para se vingar ou para retaliar por alguma coisa que aconteceu. Essa atitude é condenável pela Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. A ira humana pode ser controlada. Essa é a boa notícia. É possível controlar a ira. Mas agora, diz a Bíblia, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Na Bíblia, a pessoa que discute e perde a calma é chamada de tola. Quando você lê, por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 19, capítulo 15, versículo 18, capítulo 29, versículo 11, 20, 22, mostra que a tolice da pessoa que fica irada. Uma pessoa que fica irada é tola pela Bíblia. Então, irmãos, se a Bíblia condena e se a Bíblia pede para a gente se despojar da ira, é porque isso é possível. Deus não pede o impossível para nós, ele pede uma coisa que é possível. É possível controlar a ira, sim.
Há 3 maneiras de se lidar com a ira. Primeiro é explodindo. É a falta de controle emocional. Nessa situação, o importante é falar mais alto, mostrar que está certo, é atirar para todo lado, ferindo o cônjuge, os filhos que muitas vezes assistem tudo passivamente e com grande sofrimento. Se alguns casais soubessem o mal que causam aos seus filhos na explosão da ira, provavelmente eles ficariam calados. Há muitos exemplos, eu tenho vários exemplos clínicos de pessoas que foram vítimas de lares onde predominou a gritaria, a discussão e a ira. Portanto, pelo bem dos nossos filhos, vamos controlar a nossa ira. Não vamos explodir. Outra maneira de lidar com a ira é implodindo. Pessoas que suprimem a sua ira. Vão engolindo, sabe? Engolindo sapos, que a gente diz. Você já viu algum vídeo de um prédio sendo explodido e outro implodido? Aquele que explode espalha pedras e entulho para todo lado, machuca muita gente. E aquele que implode entre si mesmo, ferindo só aqueles que estão dentro. São aquelas pessoas que ficam remoendo, acalentando ideias de vingança, pensando em maneiras de acertar as contas. Podem causar muito mal físico, podem desenvolver sintomas como úlceras, hipertensão, ataques cardíacos, reações psicológicas como ansiedade, medo, depressão e, o que é pior, fraqueza espiritual, entristecendo o Espírito Santo, porque nós estamos negando a orientação dele e tentando dirigir sozinho a nossa vida. Então, essa é uma maneira não muito saudável de resolver a questão da ira. E a terceira maneira que algumas pessoas lidam com a ira é resolvendo. Como fazer isso? Várias coisas podem ser feitas. E não se resolve da noite para o dia. É uma coisa que tem que ter treinamento e tentando e se esforçando. Exige tempo e esforço, dedicação. Muitas vezes até buscando ajuda com conselheiros preparados. Procurar identificar os gatilhos que me levam à ira, à raiva. Admitir a própria raiva, porque tem pessoas que não admitem. E procurar entender a razão da sua raiva e do outro. E, acima de tudo, ter atitude de perdão. Não é que eu só vou perdoar se a pessoa me pedir perdão, não. Eu tenho que ter uma atitude de perdoar, mesmo que a pessoa não esteja pedindo perdão. A ira no trânsito pode servir de exemplo. Eu tive uma época que eu vivia muito irado no trânsito de São Paulo. O trânsito nas grandes cidades é muito estressante. Às vezes o motorista está buzinando, querendo passagem, te fecha, te provoca e você pode reagir com ira. Isso me afetava num tempo passado. Até que alguém falou alguma coisa numa mensagem e eu tentei mudar. E a ideia é essa. Olha, vamos reinterpretar. Por que essa pessoa está querendo me ultrapassar? Por que ela está correndo e me fechando? Pode ser que ela tenha alguém doente no banco de trás e está correndo para um hospital. Pode ser que ela está atrasada para o emprego. Pode ser que está sofrendo algum mal, pode ser até que está necessitando ir no banheiro, correndo. Então, procure reinterpretar, porque uma pessoa no trânsito pode estar apressada
por milhares de razões. E quando você começa a reinterpretar as razões das pessoas, você começa a se acalmar. E aí você vai mais tranquilo e até ajuda a pessoa. O que devemos fazer quando nosso cônjuge estiver irado? Algumas pessoas dizem assim: o problema lá em casa não sou eu, é meu cônjuge, que está sempre irado, que só sabe gritar, parece que está sempre nervoso, me ataca verbalmente, não quer nem escutar o que eu argumento. E o pior, não muda, não quer mudar. E se ele mudar, tudo vai ficar bem. Mas ele não muda. E qual é a resposta bíblica quando o nosso cônjuge estiver irado? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você tiver paciência, for uma pessoa branda, calma, que não grita, que não responde com gritaria, o furor começa a diminuir. A ira vai se aplacando. Mas se você responde na mesma altura, vira aquele espetáculo que até os vizinhos ficam incomodados. Tem pessoas que dizem assim: eu vivo muito ansiosa ou ansioso, esperando uma explosão de ira do meu cônjuge a qualquer momento. Então você vê a ira causando uma ansiedade na pessoa. A Bíblia diz em Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta passagem nos leva ao nosso terceiro ponto da lição: a ansiedade. Como os outros exemplos de sentimentos e emoções, a ansiedade pode ser construtiva ou destrutiva, pode ser boa ou ruim. Quando é uma ansiedade moderada, pode ser até desejável, até salutar. Uma certa dose de ansiedade pode até dar sabor à vida, pode ajudar em algumas situações. Por exemplo, falar em público. Eu fico ansioso cada vez que eu tenho que falar em público, e isso me leva a me preparar melhor para ficar menos nervoso na hora da apresentação. Então, a ansiedade aí é boa. Agora, pense, por que algumas pessoas às vezes ficam horas numa fila para andar na montanha-russa? Ficar gritando, se assustando lá. Elas ficam ansiosas para querer um momento de pânico, digamos assim. Então, isso nos leva a pensar que a ansiedade nem sempre é ruim. Quando conseguimos controlar a ansiedade, ela pode ser boa. O problema é quando nós não conseguimos controlar. É quando ela é exacerbada e pode levar a situações de pânico, de depressão e outros problemas. A ansiedade intensa é perigosa. Pode ter efeitos desastrosos, pode desencadear a ira. Além de distúrbios físicos, pode afetar o relacionamento familiar. Uma esposa ou um marido ansioso pode desestabilizar a harmonia entre o casal. É comum verificar jovens e crianças ansiosas, que vêm de famílias ansiosas. Nós transferimos a ansiedade para os nossos filhos. Eles têm dificuldade de tomar decisões, sofrem de insônia e outros problemas. Uma característica da pessoa ansiosa é que deixam outras pessoas ansiosas também.
às vezes até seu conselheiro. Uma das principais curas para a ansiedade é a oração. A ansiedade surge quando damos as costas para Deus. Deus está sempre perto. Deus está conosco. E nós não nos damos conta disso. E aí ficamos ansiosos. Filipenses diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. A ansiedade surge quando damos as costas para Deus. Davi orou assim no Salmo 13. Até quando terei ansiedades e preocupações, tristeza no meu coração todo dia? Devemos falar com Deus, como fez Davi, sobre a nossa preocupação, levar diante dele. É o que a Bíblia recomenda. Precisamos aumentar a nossa fé. Em 1 Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confiar no cuidado de Deus, isso é importante. Ter fé em Deus, que Deus vai estar cuidando da gente. E haja o que acontecer, haja o que houver, Deus está perto. Outra coisa que ajuda na ansiedade é cultivar a alegria. Pessoas ansiosas dificilmente riem. Não tem bom humor, parece que estão sempre de mau humor. O bom humor, os pensamentos alegres, ser contente com todas as coisas, isso ajuda a vencer a ansiedade. Filipenses 4:4 diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, ao invés de viver em ansiedade, vive em alegria. Procure ser alegre. Uma coisa que tem ajudado muitas pessoas a enfrentar a sua ansiedade é procurar ajudar os outros. A ideia é, seja um conselheiro. Ajude as pessoas que você conhece que estão sofrendo. Filipenses diz, buscando não somente seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Quando nós começamos a ajudar as pessoas, nós nos sentimos bem. Nós nos fortalecemos. E, como consequência, vai diminuindo aquele sentimento de ansiedade dentro da gente. Concluindo, hoje vimos 3 emoções que podem ser perigosas na vida do casal: ciúmes, ira e ansiedade. E uma coisa boa é que nós podemos aprender a administrar nossas emoções. A ideia aqui nesta passagem de Provérbios, que diz é melhor ter paciência do que ser herói de guerra, o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. A ideia aqui é dominar as próprias emoções. É mais do que ser um herói, é mais do que conquistar uma cidade. Isso se chama sabedoria, isso se chama inteligência emocional. Você já ouviu falar disso, não é? Daniel Goleman foi um psicólogo famoso que estudou muito essa questão da inteligência emocional. E ele fala que a inteligência emocional é aprender a lidar com suas emoções e usar essas emoções em benefício próprio. Conhecer a si mesmo. E isso inclui a capacidade de se automotivar, de ter um autocontrole. A Bíblia chama isso de sabedoria. O cristão busca sabedoria do alto, orando, pedindo a Deus isso, conforme Tiago, capítulo 3:17, que diz, a sabedoria do alto é pura, pacífica, moderada, tratável.
cheia de misericórdias e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então, isso é ser inteligente emocionalmente. A inteligência emocional é saber se relacionar, colocando-se no lugar dos outros. Isso chama-se empatia, capacidade de entender a situação emocional da outra pessoa, para você ter um bom relacionamento. E isso no casamento é um diferencial. Você tentar entender, se colocar no lugar da sua esposa, no lugar do seu marido, por que pensa desse jeito? E aí você tem uma inteligência, está desenvolvendo a sua inteligência emocional. Conhecer não apenas as suas próprias emoções, mas também a dos outros, para poder ter uma vida feliz na família. E o cristão pode desenvolver isso. É possível. Basta que ele se anime e se dedique a isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos um controle sobre nossas emoções. Glória a Deus, uma aula bastante profunda, né, e bastante prática também. É isso que nós estamos procurando em nossos encontros de casais, trabalharmos a parte teórica com aplicação prática também. Nós temos até o irmão Luiz Otávio, ele já escreveu aqui no chat, e também nós temos o grupo no WhatsApp, para você poder fazer perguntas para os nossos palestrantes. Então, a palavra está com vocês, tá bom? Quiserem comentar a aula, perguntar alguma coisa sobre essas 3 emoções perigosas que o irmão apontou para nós aqui, né? Os ciúmes, a ira e a ansiedade. Então, como eu estou falando, eu vou aproveitar, vou fazer a primeira pergunta, tá bom? Professor Walter, irmão Walter, como professor em escola pública, eu já observei entre os adolescentes, né, que de vez em quando, ou de vez em sempre, estão namorando, uma questão muito forte mesmo, muito evidente entre essas pessoas de 14, 15 anos, a questão dos ciúmes. Eles são descontrolados com isso. O senhor acredita que essa questão dos ciúmes ela é mais um fator da imaturidade da pessoa, o que forma, o que leva a pessoa a ser tão insegura? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para o senhor. E se esse problema de ciúmes, na sua experiência como terapeuta, né, dos senhores, da sua esposa também, tem sido algo recorrente também, o senhor tem encontrado isso nos casais adultos também. Então, eu gostaria de começar com essa pergunta. Sim, isso é comum, mais comum entre adolescentes, porque a adolescência é um período ainda de que a pessoa não está totalmente desenvolvida, sua personalidade está em formação, ela está crescendo, ela ainda não estabeleceu certos padrões definitivos de vida. A adolescência é um período de turbulência emocional. Então, isso é comum, porque eles estão namorando, é uma questão mais de paixão do que do verdadeiro amor. Agora, existe ciúmes em pessoas mais idosas. Nós já tivemos
oportunidade de acompanhar casos de pessoas casadas mesmo, com filhos adolescentes, dando exemplo para os filhos de uma insegurança muito grande e sendo muito violenta no ciúme. Que o ciúmes pode causar uma violência enorme. A pessoa pode ficar muito machucada, se sentir traída, e às vezes ela só é traída na sua mente. Às vezes não está acontecendo nada, é mesmo uma traição mental, irreal. E é muito comum entre casais mesmo, já casais às vezes maduros. E isso é grave, isso é muito doloroso, isso é muito triste numa família. Com os adolescentes, isso até que é normal, né? Amanhã a menininha arranja outro rapaz, já mudou a coleguinha, uma festinha, isso passa. Mas dentro do casamento é muito perigoso. Respondeu? Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão e acionar o seu microfone. Não só Fique à pergunta, vontade. pode fazer um comentário também, não é? Comentário, sim, claro. Porque às vezes você tem experiência que pode passar para a gente. Seu Manuel. Só ativar o seu microfone, seu Manuel. Eu gostaria muito de agradecer muito esse casal. Eu participei muito de encontro de casal lá no metrô, quando ele fazia. E nós sentimos muita falta desses encontros. E o Walter sempre foi excelente. Sempre foi uma pessoa que sabe o que faz. Uma pessoa talentosa que nos deixa ansioso. Outro dia, eu conversando com ele, eu falei para ele, Walter, eu sinto uma falta daquele encontro de casais que você fazia lá no metrô. Olha aí, que pergunta. E ele falou para mim, um dia nós vamos ter aqui também, se Deus quiser. E hoje chegou essa oportunidade, estamos sendo contemplados com esse encontro. Eu quero agradecer muito o Walter e a todos que estão participando desse encontro. Muito maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Manuel. O Manuel é um dos meus melhores ouvintes no auditório. Sempre me elogia, sempre me coloca acima do que realmente eu sou. Eu agradeço, Manuel. Você é suspeito, nós somos muito amigos. Walter, Eugira, posso perguntar? Claro, Eugira, grande prazer te ver. Boa noite a todos. Em uma cultura como a nossa, onde o romance, o relacionamento e o respeito estão em decadência conjugal, familiar e social, o que devem os recentes pombinhos cristãos fazer para cortar e não ser influenciado pela desdita propagação? Muito bom, muito sábia a sua pergunta, como sempre, né? Ô Eugir, eu acho que você tocou num ponto aí crucial da igreja na atualidade. Os pombinhos, não é? Como você se refere, os jovens estão aí na iminência de contrair casamento, eles correm um risco muito grande de serem mal informados, de serem influenciados negativamente por uma sociedade em decadência que está tentando destruir a família. Porque destruindo a família, o inimigo destrói a igreja, destrói as coisas mais importantes para o reino de Deus. Então, eu acho que as igrejas deveriam promover mais encontros como este, deveriam ter irmãos habilitados dentro da comunidade para instruir os jovens casais. Nas aulas para os jovens deveria se falar muito sobre isso,
Quando vê o pombinho namorando, em vias de noivado, casamento, deveria chamá-los e estudar com eles, mostrar os princípios bíblicos, a importância da união, da fidelidade, do respeito mútuo. Quer dizer, ter conselheiros dentro da igreja. Em Provérbios diz que onde há uma multidão de conselheiros, há sabedoria. Então, nós deveríamos, nas igrejas, promover aconselhamento, mais aconselhamento do que já fazemos. Acho que estamos fazendo pouco nessa área. Essa é a minha resposta. Posso estar enganado. Obrigada, irmão. Simone, você não quer fazer a sua pergunta pessoalmente? Só abrir o seu microfone. Tá. Fique à vontade. Ok, irmão. Paz e graça a todos. Ao Walter. Eu conheço tanto aí da Bíblia Pipoca. Irmão, desses 3 pontos que foi falado aí, certo? Qual deles estão mais próximo à depressão? Mais próximo do quê? Da depressão? Isso. Da depressão? Olha, quase todos, não é? Mas eu acho que a ansiedade, atualmente a ansiedade é que vai mais próxima, porque a ansiedade ela pode se transformar num transtorno de ansiedade, que é uma enfermidade psicológica, e pode ir se agravando, se transformar em pânico, que é o distúrbio do pânico, e que pode levar a situações depressivas. Então, a depressão pode ser causada por inúmeras causas, mas uma das principais é a ansiedade. E a ansiedade, nos dias atuais, é muito recorrente, por causa da pandemia, desse medo de se contaminar, esse isolamento, tem causado muita ansiedade nas pessoas. Então, a ansiedade é a mais próxima da depressão. Obrigada. Irmão, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Eu venho fazendo um paralelo, né, sobre as nossas atitudes, com o nosso trabalho, com as nossas atividades cotidianas, em relação ao nosso comportamento como chefe de família, como marido, como cônjuge. Quando a gente representa uma empresa, está participando de uma reunião, a gente consegue dominar os impulsos e entrar numa discussão para chegar num ponto comum, buscar um ponto comum, discutir de maneira construtiva. E entre os casais, a coisa deixa de ser uma discussão buscando consenso e se volta para um estado de agressão psicológica, né? Então, eu gostei muito do que o irmão falou aí e complementou aquilo que eu vinha pensando, né? Ajudou bastante a entender que é possível, sim, se controlar, né? Sim, sim. Uma boa observação. Eu, uma vez, estava atendendo uma senhora que ela se queixava muito da gritaria. Ela gritava muito com sua filhinha, com seus filhos, mas principalmente com a filhinha, na hora de ir para a escola, que a menina demorava muito para se trocar, para se preparar para ir para a escola. E ela estava reclamando que ela perdia o controle emocional e gritava muito com a menina. Eu falei, mas você pode controlar isso. Ela diz, não, eu não consigo, é impossível controlar. E eu perguntei para ela, que hora que a sua filha vai para a escola? E ela falou, tal hora. Então, num outro dia, eu fui na casa dela, uns 5 minutos antes da menina sair para a escola. E cheguei no portão, já escutei a gritaria dela. Aí, quando eu toquei a campainha que ela me viu, ela mudou, de repente ela abaixou, parou de gritar, veio conversar comigo educadamente e
E eu falei, você controlou? Como é que você parou de gritar? Ela diz, não faz sentido eu ficar gritando com você aqui presente. Então, não é possível controlar? É possível. Nós podemos controlar. Precisamos controlar. E quando a pessoa diz, eu perdi o controle, é perigoso, é perigoso. Tem que haver um esforço para não perder o controle. Porque um ser humano, quando é descontrolado, ele é perigoso. Para si e para os outros. Boa observação, irmão. Muito obrigado. Por favor, um de cada vez. Só um comentário sobre essa questão do controle, né, Walter? Eu recebi num grupo uma ilustração de um senhor que estava no supermercado com o netinho, né? E o netinho estava aprontando bastante e ele sempre dizia, calma, William, calma, William. E uma senhora começou a observar e ela teve a curiosidade de, ao sair, procurar ele, né? E dar os parabéns, porque viu, né, o controle que ele estava tendo com o netinho. Aí ele disse, mas eu não sou o William, eu sou, né, o meu neto é outro nome. Então, é aquela questão que você falou, você pode controlar, né? A questão de você ter o poder sobre a situação e você consegue controlar essa ira, né? Eu gostei bastante dessa ilustração e lembrou o que você falou com essa situação. Muito bom. Muito bom. Isso é muito comum no casamento, viu? Gritarias. Muitos casais vivem em gritaria e se um deles calasse a boca, resolveria. Mas o problema é que ninguém quer calar a boca, cada um quer falar mais alto. Irmão Walter, de que maneira o senhor tem visto atitudes práticas que as pessoas podem tomar, uma vez que o senhor falou aqui que é comum entre os casais gritaria, né? Um gritar com o outro, levantar a voz com o outro. O que um casal pode fazer para melhorar e exterminar esse hábito horrível no seu casamento? Bom, aquela sugestão de provérbios que nós citamos, né? A resposta branda desvia o furor. Quando a pessoa começa a gritar, você não precisa responder com gritos, você procura entender o que está se passando com aquela pessoa que está gritando, procura se controlar, falar com calma, e às vezes é melhor calar. Se a pessoa está emocionalmente descontrolada, às vezes é melhor calar, há tempo de falar e há tempo de calar. Então, às vezes é melhor calar, esperar que a poeira baixe e aí conversar de uma maneira mais amigável, mais razoável. Mas parece que alguns têm dificuldade em fazer isso, porque a ideia é essa, eu me sinto muito ferido, eu tenho que me defender. E você fala, mas você está irado. Eu não, quem está irado é ele. E sempre é o outro, sempre é o outro, e sempre é o outro que precisa mudar. Mas quando numa relação, não somente no casamento, mas relação familiar, quando as minhas reações diante dos outros, o ambiente muda. Está entendendo? A família é um sistema. Como todo sistema, uma geladeira, o motor de um carro é um sistema. Funciona tudo, é um em função do outro. Quando a geladeira começa a ter problema, que furou um caninho lá, afeta tudo. E a mesma coisa na relação familiar, é um sistema. Quando uma pessoa no sistema resolve mudar as suas reações diante dos ataques, da ira e de outros problemas,
o ambiente, o sistema todo muda. O problema é que as pessoas esperam que os outros mudem. É sempre o outro que deve mudar, é sempre o outro, e nunca eu. A hora que eu tiver a coragem de eu mesmo mudar, eu mudo o ambiente onde eu estou. É uma questão de autocontrole. Autocontrole é muito difícil. O Giro está levantando a mãozinha lá. Está fechado seu microfone, Eugir. Precisa ativar o seu microfone, Eugir. Estou falando alto agora? Não. Agora sim. Ok. Eu queria que você falasse agora aos pombões caseiros. Em Colossenses 3,19, Paulo escreveu: maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura. A minha pergunta é, como você vê como conselheiro da psique espiritual o marido no papel de amoroso e tratar a esposa no papel de amargura com ela? O que você diria para combater esta dupla e constante personalidade comportamental? Deixa eu ver se eu entendi bem a questão. Você leu o texto de que o homem não deve tratar a mulher com amargura. Ele ama, está dando a ordem, deve amar. Mas também fala, não as trateis com amargura. Sim. Então, me parece, Eugir, que a Bíblia fala claramente, não é? A Bíblia fala claramente que o homem é o cabeça da mulher. Então, isso não significa uma honra, um privilégio. Isso significa uma responsabilidade. A responsabilidade de tomar a frente. Quando eu falo, por exemplo, um casal onde dois brigam muito, quem deveria primeiro produzir mudança e fazer com que acabe a amargura é o homem, é o cabeça. Ele deveria sempre... Uma vez alguém me perguntou, numa briga de casal, quem deve tomar a palavra primeiro? Quem deve procurar resolver primeiro? Eu acho que é sempre o homem, porque ele é o cabeça, ele é o líder. Ele tem que dar o exemplo, dar o testemunho da sua liderança. Então, eu acho que ele tem que ter cuidado mesmo de não fazer com que a sua mulher sofra amarguras. Ele tem que tentar ajudá-la para que ela se sinta amada. Uhum. Não sei se respondeu, Eugir. Sim, respondeu sim. Alguém fez uma pergunta para ele. Bem, irmão, então como eu devo ter domínio próprio sobre esse tipo de comportamento de baixa autoestima? Eu citei para ele, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, associar a vossa fé à virtude, ao conhecimento e ao domínio próprio. Domínio próprio é o 4º passo. Se você quer ter domínio próprio, vá para o 3º degrau, vá para o passo anterior, conhecimento. Leia as Escrituras, o Espírito Santo vai te dar. Com certeza, com certeza. Obrigado. Muito bom. Acho que a Rosângela levantou a mão aí. O Rosângela quis falar alguma coisa, eu vi? Não, Boa né? noite. Oi, Rosângela. Prazer. Oi. Bom te ver Oi, aqui. doutor. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Estão bem? Bem, graças a Deus. Ótima palestra, viu? Fiquei contente de ter vocês com a gente. Viu? Ai, eu não ia perder. Eu tô assistindo sozinha, né? Porque o Renato tá preparando o culto, mas tá maravilhoso. Ai, que bom, Rosângela, que bom. Doutor, tem uma pergunta. O senhor estava falando que a gente tem que ter o nosso domínio, que tem que ter o controle, que a gente tem que se mudar para poder mudar o ambiente, mudar o sistema, certo? Sim. E quando você se reconhece que você se reconhece que você é o problema, você tenta melhorar, você faz de tudo para melhorar e mesmo assim o sistema não muda. Até quando
Claro que a gente não deve falar em divórcio, mas fica uma relação desgastante para aquela pessoa que está tentando mudar, né? Até quando ela deve investir nisso? Porque vai chegar uma hora que a pessoa também não vai aguentar, né? Que a gente vê muita gente falando, olha, eu tento mudar, mas a pessoa não colabora. Então, fica difícil também para um cristão, né, falar em divórcio, porque é complicado, não é algo bacana, mas também é complicado a pessoa também viver assim, angustiada, triste, porque a pessoa também não colabora. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É muito difícil, Rosângela, porque, de fato, tem situações que parecem irremediáveis. Isso. Eu acredito que a pessoa deveria persistir até onde der, tentar salvar o casamento, procurar ajuda, se possível, porque muitas vezes na própria igreja nós temos pessoas, presbíteros, às vezes até profissionais da área da psicologia, da área da psiquiatria e outras áreas, que podem ajudar. Então, eu acho que o divórcio deveria ser um último recurso. Certo. Aliás, nem aconselharia o divórcio. Eu acho que, porque a Bíblia mesmo condena, não é? Acho que Deus odeia o divórcio, diz isso lá na Bíblia, não é? Sim. Então, a gente deveria ter um esforço para resolver e tentar. Você sabe que há casos que parece que não tem solução, mas com Deus tem. É possível. Verdade. Persistir no desejo de melhorar. Entendi. E eu tenho certeza que não é seu caso. Não é o meu caso, não. Porque eu te conheço. Não é não, graças a Deus. Você é abençoada aí com o seu maridão. Sou mesmo, doutor, sou mesmo. Sou muito feliz no meu casamento, graças a Deus. É porque a gente vê relatos de pessoas até mais velhas, né? Falando que é difícil, né? Eu vejo comentários de algumas pessoas falando que não gosto de comemorar aniversário de casamento. Então, eu acho isso muito triste, sabe? Eu acho isso muito triste. Eu não quero passar por isso nunca, mas é triste, né? Eu acho que a pessoa realmente tem que lutar até o fim. Só que chega uma hora que cansa, né? Aí complica, né? É horrível você estar num relacionamento onde só um cede, onde só um busca, onde só um faz pelo outro, né? É muito complicado isso, muito complicado. É verdade. E tem casos extremos, viu? Tem aquela passagem de, acho que é Coríntios ou Romanos, acho que o Eugi pode me socorrer aí, porque ele é uma chave bíblica ambulante, que é onde fala que se a mulher não quer, o homem não quer viver com você, você não é obrigado. Você não pode amarrar essa pessoa na tua cintura. Sabe? Você não pode amarrar essa... Se ele não quer, o que você vai fazer? Se a pessoa quer ir embora, se a pessoa quer separar, o que você pode fazer? Então, há situações incontroláveis. Certo. Porque não depende só de você, não depende só da gente. Verdade. Obrigada. Um abraço, Rosângela. Abraço. Irmão, o senhor falou duas coisas que me chamaram a atenção e eu gostaria que o senhor, por gentileza, nos ajudasse com... A primeira o senhor citou que o adolescente ainda não está com a sua personalidade formada. Às vezes, popularmente, nós escutamos coisas como a mente de uma pessoa, a personalidade de uma pessoa já está formada com 7 anos, 9 anos, 10 anos, vai ser aquilo, e por isso que a infância, os traumas da infância vão afetar a pessoa por toda a vida. A primeira pergunta então, a nossa personalidade, ela está em constante mudança, ela vai mudando ao longo dos anos? Sim. Sim, constantemente. O desenvolvimento humano é dividido em várias etapas. Não é? Nós começamos lá na fase embrionária, né? Quando somos embriões, e já com vida.
E depois temos o bebê, a criança, né? O púbere, como se fala, tem a puberdade, não é? A infância, a puberdade, a pré-adolescência, adolescente, são fases. Alguns psicólogos dividem o desenvolvimento humano em diferentes fases. E adolescência, idade, a juventude, idade adulta, meia-idade, terceira idade, pé na cova, né? Que são aqueles que já passaram dos 80, né? No meu caso. Então, mas a gente sempre está aprendendo, sabe? A gente sempre está aprendendo. Se tiver a mente aberta, a nossa personalidade, o nosso caráter está sempre mudando. O ser humano é muito dinâmico. Nós temos que deixar a mente aberta para aprender sempre, sempre aprender. E na infância é quando mais se aprende, não é? Porque é como um computador novo que você compra e ele vem sem nenhum dado, sem informação nenhuma. Você vai colocando os dados, os aplicativos e os programas. Então, sempre, 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 nós podemos aprender e mudar. Graças a Deus por isso. Então, ao longo de nossas vidas, à medida que nós vamos meditando na palavra de Deus, vamos nos alimentando da palavra de Deus, deixando ela permear mais a nossa mente, então a nossa mentalidade, a nossa personalidade vai sendo moldada por essa palavra e a gente vai mudando à medida que nós vamos nos submetendo à palavra, deixando a palavra comandar, digamos assim, nossas ações, como ciúme e ira e ansiedade. Sim, sim. E é interessante a gente ver depoimentos, de pessoas mais idosas, cristãos mais idosos, que dizem, olha, eu leio a Bíblia desde criança, e ainda cada vez que eu leio, eu vejo coisas novas, eu descubro coisas novas. Então, sempre está em evolução, sempre é possível crescer, mudar. Ele conseguiu derrubar a cadeira lá embaixo e a cadeira enroscou na corrente dele. Aquela cadeirona lá de piscina. Não, eu estou tentando tirar e ele está querendo brincar. Renata, eu não consigo pegar a cadeira que está lá embaixo. Sempre é possível segurar uma cadeira. Então, nós já estamos aproximando de 21h30 minutos, quase, né? Eu queria só fazer mais uma pergunta, e aí eu deixo aberto se alguém quiser comentar mais alguma coisa, senão nós vamos solicitar o famosíssimo Eugir Girodo, né? Para fazer a oração de encerramento, né? O que ele escreveu? Alguém escreveu uma pergunta? Amém. Amém, amém. O Eugílio escreveu amém. Tá. Antes da oração, né? Assim, não estou encerrando necessariamente. Se caso alguém quiser fazer mais uma pergunta depois dessa que eu vou fazer, né? Que eu sou só um pouquinho curioso, então eu vou fazer mais uma perguntinha só. A pergunta é o seguinte, irmão. A questão da ansiedade, eu ouço falar muito disso, e o pouco que eu tenho lido e ouvido, me parece que a ansiedade é como se fosse a mãe de todas as doenças emocionais, assim, exagerando, né? Seria a mãe de muitas doenças emocionais. Eu queria saber se na psicologia, nos seus estudos, existem dados que apontam que a ansiedade pode ser um problema orgânico, um problema no cérebro da pessoa, um problema de desequilíbrio hormonal, sendo uma necessidade de algum remédio, como pressão alta, diabetes, coisa assim, que deixaria a pessoa fica tão ansiosa que ela treme, ela sua demais, ela fica com medo que paralisa, ou tudo é tratado com terapia, psicanálise, etc. Essa pergunta é muito interessante. De fato,
a ansiedade ela pode causar distúrbios orgânicos, que são chamados de psicossomáticos. Mas há situações orgânicas que podem criar ansiedade. Então, as duas coisas são ligadas. E muito tipo de ansiedade pode ser mesmo por problemas orgânicos, por dificuldade, por falta de alguns ou nutrientes, ou vitaminas, ou qualquer outra necessidade de alimentação, de nutrição. Então, na realidade, pode tanto ser como de origem orgânica, como pode ser de origem ambiental, psicológica. Por exemplo, eu mencionei que, às vezes, uma família ansiosa cria filhos ansiosos. E aí não é orgânico, é mesmo aprendizado. A criança aprende com os pais. Mas há também situações orgânicas. Por isso existem muitos medicamentos. Atualmente, os medicamentos que mais se vendem, e os laboratórios agradecem por isso, são medicamentos indicados para a ansiedade e suas variações. Eu gostaria de parabenizar os casais jovens que estão aí hoje, né, e aprendendo. Que gostoso ver. Eu sei que não é fácil, porque tem crianças pequenas, e mesmo assim eles conseguiram vir e aprender com esse estudo do Walter. Que Deus abençoe vocês, viu? Foi Amém. Muito bom vê-los. Amém, Sônia. Gostaria de fazer um comentário. Gostaria de fazer um comentário. Fala. Então, eu gostaria de agradecer pela atitude do Ivan, né, pela iniciativa do Ivan, e também pela oportunidade que o Walter está dando para todos nós, porque o Walter deve lembrar que numa desses encontros de casais, logo quando ele chegou aqui na chácara, foi aonde o Manel veio num desses encontros e acabou chegando aqui também. É isso? Eu lembro. Eu lembro. Então, e uma outra coisa também, é sempre um aprendizado novo. Eu achei muito interessante essa colocação que você fez, da gente se colocar no lugar do outro. Eu tenho vivido e aprendido assim no dia a dia, porque a gente tem convivido com aquelas pessoas que são ásperas, vivem constante aspereza, e às vezes tem coisas boas com elas que a gente às vezes despreza. A gente só vê o lado mal dela. E quando a gente começa a ver o lado bom dela, a gente vai começar a entender melhor ela. É verdade. E aí, colocando no lugar dela também é mais fácil de entender. Então, essa colocação sua é muito importante, acho, para todos nós. Isso mesmo. Isso aí. É a empatia, né? Exatamente. Empatia. Amém, glória a Deus. Conforme eu falei anteriormente, se tiver mais alguém para perguntar ou comentar, pode ficar à vontade, tá bom? Caso não tenha, a gente vai encerrar com uma oração do Eugir Girodo, mas antes eu gostaria de agradecer imensamente a participação das irmãs e dos irmãos da congregação do Metrosul e de outras congregações das Igrejas de Cristo espalhadas pelo Brasil, como a Igreja de Cristo em Montes Claros, que nós temos a presença aqui da Hilda e do João Gualberto, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E de outros irmãos de diversas congregações, seja de Minas Gerais ou de outros estados, né? Essa pandemia, ela trouxe uma questão, um lado interessante de nós conhecermos irmãos que nós sabíamos das congregações, mas não tínhamos nunca visto, né? Eu mesmo, quando eu era criança lá em Campo Grande, né, eu vi uma apostila escrito o nome Walter Lapa, né? Aí eu nunca imaginei que eu conheceria mesmo, que ele me daria uma aula de homilética e tudo mais. Então foi uma honra. Eu fiquei muito feliz, né?
de poder ter essa oportunidade. Fui abençoado, né? Então, agradeço imensamente o Luiz Otávio por nos ajudar no comando da mesa de operações, né? Algum irmão tem algum pedido, não, algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade. Olha, eu gostaria de agradecer a presença de todos, essa oportunidade foi muito boa. Convidar para o próximo mês, nós teremos ainda mais um encontro, e agradecer todos os irmãos aí, Belo Horizonte, representado aí por você, pelos presbíteros, e pelo Edson Fowler, que está aí com a esposa também. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar junto com vocês. Muito obrigado, coração. Obrigado, eu só quero agradecer a vocês e Walter lá, apoiador, porque, como diz, ele só faz a gente crescer, amadurecer, os ensinamentos deles dois, e é isso. Que Deus abençoe vocês dois muito, 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 para trazer muitas lições para nós ainda. Obrigado, Deda. Deus te abençoe também. Porque Pode falar. não tem... Posso falar? Sim. Eu só queria deixar uma dica aí para vocês, né, que é uma coisa que me ajuda bastante. Os problemas vêm, né? A gente está sempre, principalmente os casais, né? A gente sempre tem os problemas conjugais, enfim, e o assunto de hoje eu achei bem interessante, né? Quando a gente discute algumas coisas, né? Como a nossa irmã falou, quando a pessoa fala que muda, né? E não consegue, né? Então, a minha dica vai assim, a gente tem os nossos problemas, né? Mas é interessante de que a gente ore junto sobre aqueles problemas. Porque aí, se o problema for da minha parte, ele vai diminuir. Porque eu estou orando junto com o meu cônjuge. Se for da parte dele, com certeza vai diminuir a carga também. Quando os dois juntos se unem para orar referente àquela dificuldade, aquele problema, ou qualquer outro assunto, sempre já vai diminuindo mais a carga que a gente carrega nos ombros. Então, fica aí a dica. Antes de dormir, vamos orar junto, vamos estar sempre junto, agradecendo, pedindo ajuda, pedindo a Deus que nos fortaleça o nosso casamento, que esteja junto com a gente e que um vá entendendo o outro de uma forma que seja suave e agradável aos olhos do Senhor. Boa mensagem, Walter. Parabéns. Amém. Obrigado, Ivan. Quero agradecer ao irmão Walter a presença aqui, essa maravilhosa aula. E então, que Deus continue abençoando. E estamos já ansiosos, né, para receber, né, na forma bom positiva. Sentido. Isso, para a próxima aula, no mês que vem. Então, que Deus continue abençoando e usando o irmão para a glória dele e melhora, né, de nossas famílias. Amém. Obrigado, irmão. De nada. A irmã Deda gostaria de comentar mais alguma coisa? Não. Obrigada. Eu adorei. Eu gostaria de ler Muito obrigado. Muito boa essa oportunidade que você dá para todo mundo. Ó, deita ela, o que acontece também nessa... A Ivina está com o microfone aberto. Pode falar alguma coisa, Ivina? Mais alguém deseja fazer? O cara apertou aqui nela, aqui, que a pouco peito. E agradecer. Então, todos estamos escutando, né? Sim. Ao Ivan pela iniciativa, né, de tornar isso possível. Estamos
eu e minha família muito agradecidos por essa oportunidade. E que Deus nos abençoe e continue sempre usando o irmão, né, para trazer esse conhecimento para cada um. Amém. 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 Obrigado. Eu tenho Glória a conhecimento, nós temos um casal de noivos aqui, né? A Gabriela e o Tiago, né? Eles entraram em